olho a reforma trabalhista conectada à nova lei da terceirização que foi colocada no Brasil. E ela, na prática, ela se demonstrou muito importante e muito eficiente para nós. Eu uso como um dos exemplos, ali por volta do ano passado, 2018, antes ali da crise argentina, quando a gente teve necessidade de colocar uma usina que estava paralisada para operar, tá? Esses elementos que foram discutidos na terceirização e na lei trabalhista, elas nos permitiram colocar essa usina para operar numa velocidade nunca vista. Então, eu trago isso como um exemplo prático de como é que isso nos ajuda em situações que tu encontra oportunidades de mercado de exportar para tu colocar rapidamente empregos, tá? E atender os nossos clientes e atender os mercados onde a gente atua. Tem a questão também que ela criou, eu acho, cria também um ambiente jurídico assim, menos complexo do ponto de vista de como tu lida com isso. Então eu acho assim, no dia a dia das empresas, no dia a dia da Gerdau, pequenas coisas que vieram com essas reformas nos ajudam muito. Então sou um entusiasta do que foi feito e vejo que essas outras reformas também elas vão trazer um nível de competitividade enorme para a indústria nacional. Mas ele permitiu criar novas relações de trabalho, tá? Que elas estão condizentes com essa grande transformação pela qual o mundo passa, né? Pega o nosso caso, por exemplo, da Gerdau, uma empresa centenária, né? Uma empresa que, como eu comentei, ela sempre teve as suas formas de trabalhar, tá? Isso nos ajudou muito a mudar algumas coisas que a gente faz, né? Hoje a gente tem uma prática do home office que ela é muito mais intensa do que já foi no passado. Então a gente entende que a meritocracia ela continua válida, né? Nós somos uma empresa em que ela tem importantes metas a serem cumpridas. Agora, eu não posso me importar se a pessoa ela chega às 8 da manhã no trabalho, ou chega às 9 ou chega às 10. Imagina, por exemplo, as mães que têm filhos pequenos, que têm que dedicar atenção para esses filhos, que têm que levar os filhos muitas vezes na escola, no hospital, né? Como é que eu crio condições para essas mães poderem equilibrar bem a vida pessoal com a vida profissional? Então, acho que esses elementos, eles não precarizaram o trabalho, mas eles criaram condições de trazer pessoas que até então estavam fora do ambiente de trabalho para dentro das empresas. Os nossos programas de diversidade e inclusão, que são extremamente importantes para nós, no sentido de trazer mais mulheres para o ambiente industrial, de trazer mais negros para o ambiente industrial, os PCDs, os LGBTs, eu acho que até nesse sentido, né, leis trabalhistas mais modernas, eles nos favorecem. E a gente tem visto na prática. Então, acho que foi ganhos assim, enormes que ocorreram com essa transformação. Né? Meu ponto de vista é esse. A gente vem também, ao longo dos últimos anos, promovendo uma profunda transformação nos temas de diversidade e inclusão, o que também não é muito comum no setor industrial, que é um setor centenário, uma empresa centenária como a nossa, um setor machista, tá? E isso a gente não aceita mais. Então, a gente tem um ambiente onde as mulheres tenham mais participação, tá? Onde a gente tenha uma maior participação de raças, onde a gente possa transformar toda essa diversidade que tem no Brasil numa efetiva inclusão. Isso para nós também é um caminho sem volta. Isso tem feito muito bem para todos nós, colaboradores da Gerdau, do ponto de vista humano, do ponto de vista da performance, do ponto de vista da inovação. Olha, os gargalos são muitos, mas eu diria assim que a questão da infraestrutura e da logística definitivamente é um deles. E o segundo é a questão tributária no Brasil. A questão tributária realmente ela tira a competitividade do jeito que ela é. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma operação no Brasil que é bastante semelhante em termos de geração de caixa com a nossa operação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos 115 pessoas trabalhando na área de impostos. Nos Estados Unidos nós temos 7. Tá? Então 115 para 7 para a gente ver como é complexo lidar com impostos no Brasil. E da forma hoje como são recolhidos os tributos no Brasil, toda vez que a gente coloca um produto no porto para exportar, ele vai com um resíduo tributário de 7%. Então, no porto, dentro do navio, o nosso produto já vai com 7% menos competitividade do que um produto chinês, por exemplo. Então, enquanto não se resolver essa questão da reforma tributária, enquanto não se investir em infraestrutura, a gente vai ter realmente dificuldade de competir. Então, o que nós temos defendido há bastante tempo, né,
que essa devolução desse resíduo tributário para as empresas, ela vai permitir que as empresas exportem mais, e no total da receita adicional, o governo vai ganhar também em termos de arrecadação. Então, é aquela famosa solução ganha-ganha, onde o governo arrecada mais, onde se gera mais emprego, onde as empresas conseguem melhorar sua competitividade. Então, o que a gente tem defendido, não só o setor do aço, mas outros setores exportadores no Brasil, é que esse é um mecanismo ganha-ganha que ele deveria ser implantado de imediato. E a gente até propôs algumas vezes que a gente faça um teste durante um período de 12 meses para ver se realmente a arrecadação ela vai aumentar com o crescimento das exportações. Então, a gente tem proposto alternativas. A gente espera que em breve a gente possa ver isso se traduzir na realidade, tá? Agora, a questão da indústria do aço, se em algum momento ela já foi rica, ela não é mais. A indústria do aço vem sofrendo muito nos últimos anos com uma sobrecapacidade criada pelo crescimento rápido de produção na China. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2019, o Brasil consumiu com seus veículos, os seus prédios, construção, cerca de 25 milhões de toneladas de aço. A China consumiu 950 milhões de toneladas de aço. Então, a diferença é de 25 milhões no Brasil para 950. Então, a partir do momento que a China ocupou esse espaço grande no mundo e sobrou capacidade de aço, as margens foram muito comprimidas. E foi motivo pelo qual a gente teve que reinventar o nosso negócio, reinventar a nossa empresa, reinventar a forma como a gente atende nossos clientes, porque senão a empresa desapareceria ao longo do tempo. E essa experiência no Brasil de construir ela é ruim, né? Mas, na verdade, a experiência de construir e reformar ela é ruim globalmente. A McKinsey ela tem um estudo de 2017 que mostra que 17% de todo o dinheiro investido em construção civil globalmente ele é desperdiçado, com retrabalho, com material mal especificado, com qualidade da obra. Então, para a gente, isso é uma enorme oportunidade, de eliminar esse desperdício e melhorar a experiência do consumidor final. A gente tem tomado uma série de iniciativas nesse sentido, recentemente, a gente, em parceria com a Votorantim, com a Tigre, a gente criou uma empresa chamada Juntos Somos Mais, cujo objetivo final é exatamente esse, fazer com que a experiência de qualquer cidadão brasileiro que tome a decisão de pintar a sua casa, de reformar um banheiro, ela possa ser efetivamente prazerosa, Então a gente quer chegar no futuro, se a pessoa está vendo uma propaganda, uma televisão, e ela vê um banheiro que ela fala, eu queria ter esse banheiro na minha casa. Ela vai entrar no seu app, ela vai contratar o banheiro e vai ter todo um ecossistema trabalhando por trás, com produto, com serviço, que possa entregar aquele banheiro na qualidade, no tempo, na especificação. E isso realmente vai mudar a experiência do Brasil. Então esse é o nosso sonho, Então por isso que eu digo que a indústria, ela vai se aproximar do consumidor. O governo interfere para nós no dia a dia em não criar essas condições de competitividade do muro para fora. Então a gente citou o tema da energia, o tema do gás, o tema da infraestrutura, o tema das rodovias, o tema da burocracia, da dificuldade de conseguir licenças. Então esse somatório de pequenas ineficiências do muro para fora, que ele nos tira a competitividade. A gente realmente espera que esse famoso custo Brasil, que tanto se fala, que ele foi traduzido agora recentemente em números, que ele possa se reduzindo ao longo do tempo, para que a gente possa ter condição, em termos de práticas do negócio como um todo, comparáveis às melhores referências da OCDE. O custo do Brasil foi quantificado recentemente em 22% do PIB. Essa ineficiência que as empresas brasileiras têm que lidar no dia a dia, quando se compara com as melhores práticas. É 22% do PIB brasileiro que apresenta ineficiência para competir. Olha, isso é uma reflexão que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos. Então a gente faz conta, a gente faz benchmark e a gente tem bastante claro que dos muros para dentro, como a gente chama, a gente tem a condição de competir com qualquer país do mundo. A grande questão que a gente perde competitividade é quando a gente tira o produto dos limites das nossas fábricas e ele vai para o porto, e ele vai para o cliente final. A perda de competitividade está exatamente aí, com problema de infraestrutura, com problema logístico.
Então, se a gente resolver esses problemas da falta de competitividade da indústria ao longo do tempo, dos muros para fora, a indústria brasileira tem condições de competir globalmente, tá? Com o chinês, com o americano, com qualquer outro país. Isso a gente tem absoluta clareza, porque a indústria brasileira também, ela vem ao longo dos anos melhorando sua gestão, melhorando seus produtos, melhorando a qualidade. Nós, Gerdau, desde a década de 80, a gente vem indo continuamente, por exemplo, para o Japão, né? Fomos diversas missões lá com o professor Falcone, na época, que começou a falar de qualidade total no Brasil. Então a gente vem há 30 anos, tá, de dia e de noite, trabalhando na melhoria da nossa gestão, na melhoria dos nossos processos. Então a indústria brasileira, dentro dos seus muros, ela é muito competitiva. A gente tem uma usina lá em Minas Gerais chamada Gerdau Ouro Branco. A Gerdau Ouro Branco, ela compra uma matéria-prima chamada carvão metalúrgico para ela poder colocar lá no alto forno e produzir o ferro gusa, que por sua vez vai virar o aço. Então a gente tinha um time que o principal objetivo era ficar lendo os boletins de carvão, lendo o que acontecia nesse mercado, para eles poderem decidir qual que era a melhor data num trimestre para eles colocarem o pedido de carvão. Que basicamente nesse negócio a gente coloca um pedido de compra de carvão em cada trimestre. E aí a gente começou a entender que a gente poderia transformar esse processo manual num algoritmo que ele pudesse nos ajudar a identificar qual o melhor dia do mês para a gente colocar o pedido. Então fomos montando um algoritmo com inteligência artificial que começou a pegar variáveis que afetam o preço do carvão mundial, desde estoque de carvão nos portos da China, uma série de variáveis. E hoje a gente tem um algoritmo que ele diz para o nosso responsável pela área, existe 85% de probabilidade do preço do carvão no dia 12 ser o mais baixo. A gente vai lá e coloca o pedido. E a gente vai fazendo depois uma aderência do que a gente fez na prática com a realidade. E cada vez mais esse algoritmo tem se mostrado um algoritmo vencedor do ponto de vista da assertividade da data. Ao longo do tempo nós fomos incorporando outras variáveis. Recentemente houve uma tempestade na Austrália que ela provocou um rompimento de uma ferrovia e não tinha como escoar carvão para o porto, aí o preço do carvão subiu. E isso não estava previsto no nosso algoritmo. Então a gente entrou com essa variável agora da previsão climática na Austrália e quando tem uma previsão que ela possa, de alguma forma, impactar a logística no país, a gente já sabe que tem uma tendência do carvão subir e a gente antecipa com a colocação do pedido. Na nossa área industrial, a gente aqui no Brasil, nós instalamos cerca de 40 mil sensores nos 1.000 equipamentos mais importantes que a gente tem. Então eles pegam todas essas variáveis e eles criaram como se fosse um gêmeo digital que simula online a operação das nossas usinas. Então ele consegue prever antecipadamente que vai ter um problema no equipamento na nossa usina de Ouro Branco e se a gente não fizer uma intervenção agora, esse equipamento pode quebrar na semana que vem e causar uma perda de produção. Então a gente tem procurado também utilizar fortemente a transformação digital nesses temas de segurança. Então, hoje a gente tem, por exemplo, câmeras instaladas nas nossas operações que elas conseguem identificar situações inseguras e imediatamente elas alertam os nossos líderes para que tomem ações imediatas. Então, a gente tem, por exemplo, nas nossas máquinas, nas nossas empilhadeiras, a gente tem sensores instalados que se elas detectam, por exemplo, através dos olhos e das íris dos operadores, se eles estão com sinal de cansaço, imediatamente a máquina para. Então, utilizar tecnologia e digitalização também na segurança, também no meio ambiente, tem sido uma forte parte assim, da nossa transformação. Qual?